Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Sentimos-nos alegres, felizes por estarmos aqui nesta noite, juntamente com toda a igreja, ao lado do nosso pastor Bel e um grande amigo. Nunca esqueço, apesar de não estar no dia da posse dele, quando ele disse: pastor Obed é meu amigo, e a forma como ele assim expressou. E de certa forma nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da irmã Aureni e a sua família, que tem sido assim um grande laço de bênçãos em nossa vida. A vida de todos os obreiros, auxiliares e por fim toda a igreja. E sentimos-nos como participantes desta igreja. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos 6 e 45. Os irmãos encontraram, amém? Leiamos. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Louvado seja Deus. O texto que assim temos lido, ele nos remete a uma grande história, a uma grande narrativa do escritor Marcos, quando ele falava sobre Jesus andando por cima do mar. Essa história, portanto, ela é antecedida por um milagre de Cristo Jesus, quando ele estava iniciando o treinamento, a capacitação dos seus discípulos. E quando Jesus assim, ele ensinava toda a multidão, e que era para despedir a multidão, eis que então os próprios discípulos diziam: Jesus, despede a multidão, porque já está ficando tarde, e aqui não tem como eles se alimentarem. Jesus então, ele encontra ali alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus ele faz um milagre. E quando Jesus ele faz o milagre, aquilo dali não deixa de chamar a atenção de todos, como quase 5.000 pessoas foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. Foi algo impressionante, algo que não se explicava, algo que não dava para poder detalhar o acontecido. Os discípulos, nós assim acreditamos, que eles ficaram impressionados com aquela manifestação, com aquele poder, com aquele milagre. E isso obviamente trazia para os discípulos uma maior aproximação de Jesus. Quem é que não gosta de estar perto de uma pessoa que possa fazer tão grandes milagres? Alguém que queira estar perto de autoridades municipais, estaduais, federais. Muitos querem se aproximar. Agora muito mais imagina
está perto de Jesus, um homem que faz milagre. Era o desejo dos discípulos. Os discípulos, eles queriam estar mais próximo, mais achegado. Eles queriam estar mais abraçado, mais ombreado com Jesus. Mas agora Jesus, o escritor Marcos nos diz que Jesus, ele obriga, Jesus ordena, Jesus manda que eles possam seguir no barco para o outro lado. É óbvio que dá para nós entendermos qual seria a consternação dos discípulos, qual seria a situação que os discípulos assim se encontravam. Eles gostavam do mestre. Quando o texto diz que ele obriga, é porque foi algo forçoso. Era como que os discípulos dizendo: Jesus, nós não queremos afastar de ti. Jesus, nós queremos ficar perto de ti. Jesus, tu não vai ficar só de maneira nenhuma. Nós queremos ficar perto. Nós queremos ficar próximo de ti. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus obrigou, Jesus ordenou, Jesus mandou para que os discípulos, eles fossem para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Os discípulos, eles não tiveram outra alternativa. Os discípulos, eles tiveram que obedecer a Cristo Jesus. Eles pegaram o barco e eles agora começaram a navegar. Eles começaram a remar para ir para o outro lado. Diante daquilo que tinha acontecido, a ordenança de Jesus não é para que simplesmente ele se afastasse dele, para que então eles assim se distanciassem. Embora que Jesus tinha ordenado, mas o que nós podemos ver através das Escrituras é que a presença de Jesus ia seguindo com os seus discípulos, porque ele mesmo antes de ir para o céu, ele já dizia: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discípulo teria que entender e compreender qual era o propósito de Deus. Você está entendendo aí qual é o milagre que Jesus ele faz? É naquela situação então em que dar o isolamento, e que você olha para o lado, olha para o outro, e você não vê a presença física de Jesus, mas Jesus estará ao teu lado. Jesus está com você. Jesus, ele te contempla. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Os discípulos seguiam. Eles começaram a remar. A Bíblia Sagrada agora nos diz que Jesus ele despede a multidão e ele vai ao monte para orar. Ele vai ao monte para orar. E como Jesus sempre intercedia pelos seus discípulos, dentro das Escrituras Sagradas, dentro do Novo Testamento, Jesus sempre ele estava orando pelos seus discípulos. Nós assim nós acreditamos que quando Jesus ele dizia para ir para o outro lado, a Bíblia Sagrada nos fala que mesmo do monte aonde Jesus estava, Jesus ele acompanhava os discípulos aonde eles estavam seguindo. Como era a situação? Deus estava ali então com os discípulos. Jesus ele estava contemplando, Jesus ele estava vendo, porque ele não abandona os seus. Ele é fiel, ele é fiel, ele é justo e fiel.
aleluia, louvado seja Deus. Agora imaginemos o que eram os discípulos. Quando eles iam naquele barco, eles iam então, o que nós assim podemos observar como que, falando sobre o milagre sem entender. Eles tinham saído daquele milagre. Eles tinham visto algo extraordinário, mas não passou desapercebido não. Eles só não faziam entender, compreender, mas eles iam, era remando, eles iam navegando, mas eles iam como que pensando como era que tinha acontecido aquele milagre. As Escrituras Sagradas nos falam que quando dar então agora à noite, isso quer dizer que eles saíram ainda durante o dia, ainda com o sol raiando. Agora quando chegou a noite, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus via que eles estavam no meio do mar. Era Jesus acompanhando os discípulos. Eles estavam no meio do mar. E Jesus agora ele observa que eles estavam lutando contra a tempestade, contra o vento. E eles remavam, porque o vento lhe era contrário. E eles estavam naquela peleja, eles estavam naquela batalha, remando contra o vento. Quando a gente assim, dá para poder imaginar o que era então remar quando os ventos eles são contrários. A gente pode ver que nem sempre depois de um milagre, nem sempre depois de um milagre, vem a bonança. Os discípulos eles tinham saído de um milagre, mas agora eles estavam em uma tempestade. Tinha saído então de um milagre, mas agora se deparava com um grande problema. Um grande problema que era um risco, um grande risco para a vida deles. Quando o vento lhe era contrário. Eu posso imaginar do que é então vento contrário. Quando Elias ele destrói 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, 850 profetas, que eles foram destruídos por o povo de Deus. Quando eles assim, eles foram surpreendidos com o milagre de Deus fazer então cair fogo do céu. Que Jezabel agora ela diz: quanto a este Elias, ele não vai ficar vivo. Esta é a minha promessa, esta é a minha palavra, ele não viverá. Um homem que tinha visto tanto milagres, um homem que agora orava a Deus, e depois de 3 anos e 6 meses que não tinha chovido, Deus manda chuva. Ele agora nem foge da presença de Jezabel. É o vento contrário. E ele debaixo de um zimbro, ele come e bebe, anda 40 dias e 40 noites. Depois de tão grande milagre, mais 8 milagres. Elias ele foi parar numa caverna. Eram os ventos contrários contra ele. Mas quando ele para na caverna,
no espírito contrário contra ele, existe uma voz que diz: o que tu fazes aí, Elias? Quando o vento nos vem ao contrário, nós podemos ter certeza que, embora Elias ele estava dizendo: eu desejo a morte, eu não sou melhor do que os meus pais, Deus ele está dizendo: o que estás fazendo aí, Elias? Por que estás fugindo? Eis que eu tenho ainda 7.000 joelhos que eles não dobraram. Ainda os deuses de Baal são meus escolhidos. Não pode ficar então nesse vento contrário. Acredita no milagre, na saída. Acredita na providência de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Os ventos contrários, ele vem para nos desestimular. Os ventos contrários, ali estão os discípulos. Eles impressionados ainda com o milagre, mas eles ali estavam em meio à tempestade. E eles estavam seguindo naquela caminhada, eles estavam seguindo naquela navegação. Quando Jesus ele vê e contempla os discípulos com os ventos contrários, Jesus ele começa a andar sobre as águas. E Jesus vai ao encontro dos discípulos. A proporção que Jesus ele anda, ele vai ao encontro dos discípulos para lhe proporcionar mudança, para lhe proporcionar o milagre, para lhe proporcionar o livramento. A proporção que Jesus anda, eis que agora ele se depara com o barco. Jesus ele fica ao lado do barco, porque o motivo de Jesus então da sua caminhada, nos diz as escrituras, é que ele queria passar para a frente do barco. Você está entendendo aí o mistério do que Deus ele está colocando? Em meio às tempestades, em meio ao vento contrário, Jesus ele quer estar na frente. Jesus ele quer estar na frente. Quando Jesus ele vai então andando para estar na frente do barco, os discípulos que eles estão navegando, os discípulos que eles estão ali remando contra a tempestade, de repente agora ali no barco, eles olham e agora vê então uma personagem andando em cima das águas. Não era algo comum, não era algo natural. A Bíblia Sagrada nos fala que eles se assombraram. Assombraram. E eles começaram a gritar. Aquilo que seria um milagre para a vida deles, para eles tiveram com uma assombração. Aquilo que seria um milagre, que seria alternativa, eles tinham agora como fantasma. E não é porque estava escuro não, que tão assim não pudesse ver, porque Jesus, como homem, ele estava vendo os discípulos. Mas os discípulos, eles não conheciam reconhecer Jesus. Em meio às tempestades, em meio ao vento contrário, assombraram.
espantaram. Agora eles pensavam: é o nosso fim. Porque a meia tempestade, como o mar estava bravio, homem nenhum daria para poder então remar, e nem daria para poder então